Bom, vamos dar início à nossa reunião da Sala de Cristo São Francisco. Inicialmente eu peço desculpa que nós tivemos um problema técnico de conexão, mas que já foi resolvido e as pessoas que tentarem a partir de agora entrar na sala vão conseguir. Mas vamos tentar ver aí a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo Semadem. Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos aqui, Elisângela Proedeu, hidróloga, e eu, Marcelo Celucci, meteorologista. Ok, obrigado. ONS Rio. ONS Bom Rio. dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pela ONS Rio estamos eu, Rafael Barros, Luiz Guilhom, Hugo Sorraca, Paulo Gerson. Obrigado, bom dia. Ok, obrigado. ONS Brasília. Bom dia a todos. Aqui ONS Brasília e Odilon. Ok, obrigado. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife estou eu, Luana, Giovanni e Laiana. Ok, obrigado. CEMIG. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pelo CEMIG, Ivan. Ok, obrigado. CCE. Bom, Projeto Jaíba. Primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Etapa 2. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigado. Professor Ivonilde. Professor Ivonilde. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Ok, obrigado. Estamos ouvindo bem. Marinha. Marinha. Bom dia, Joaquim. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia. Comandante Eduardo aqui. Projeto Nilo Coelho. Bom dia a todos. Paulo Salles. IGAN. Bom dia a todos. Heitor representando o IGAN. Obrigado, Heitor. SEDUC, Sergipe. Tem Maciel, comitê. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Hoje eu estou falando aqui de Penedo, junto com o Caio, do SAAI de Penedo. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Delano. Mais uma vez, bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Delano Barros, da Assessoria de Comunicação. Ok. E tem um comitê que está sem aparecer, mas não sei se está com som em Alagoas. Vitório com Anivaldo, Joaquim. Provavelmente aqui está só... Mas já entrou, tá? Bom, Contrap. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Contrap em Porto Fluvial de Petrolina. Estou sem imagem, mas o áudio está funcionando bem. Ok, muito obrigado. Bom, eu deixei de chamar alguém que está conectado. Bom dia, Joaquim. A chefe está conectada. Porque está sem imagem. Mas tudo bem. Por aqui pela chefe estamos eu, Sonali, Tiago, Albino, Antônio, Daniela, Sérgio e o Meuser. Ok, porque vocês estão sem imagem, eu não estava conseguindo saber, tá? Desculpa. Mineração Caraíbas entrou. Bom dia, Joaquim. Uma mineração. Tá, damos para ouvir. Bom, então vamos dar início à nossa reunião, com um pouco de atraso, mas perfeitamente compreensivo em função das condições que nós enfrentamos. Começando pela nossa apresentação de sempre, do Semadem. Então, Semadem. Ok, Joaquim, obrigado.
vamos para a primeira figura, que é a chuva acumulada nos últimos 7 dias, né? Bom, na verdade, em boa parte do mês de abril, a característica tem sido a de chuvas relativamente abundantes para a época, né? Na parte alta da bacia, em Três Marias. Elisângela vai mostrar os detalhes. Então, vejam que choveu de fato no trecho de Três Marias e muito pouco depois na parte média e baixa da bacia. Na parte da direita da figura, dá para ver aquela parte azul no centro-sul de Minas, né? Para mostrar que essas chuvas corresponderam a anomalias positivas, né? Chuva acima da MLT da época. E já na parte média e baixa, a tendência é um pouco para baixo. Mas vejam que mesmo praticamente sem chuva, né? Não houve anomalias negativas importantes. Isso está falando muito claramente, né? Que nesta época já o normal é chover pouco. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. A próxima figura é muito parecida, é só para um prazo de 15 dias, só para avançar um pouco mais no mês, e mostrar que essa tendência, então, foi bastante sistemática, agora em abril, né? Anomalias positivas no centro-sul de Minas, incluindo Três Marias, e anomalias ligeiramente negativas no trecho médio e baixo. A próxima figura faz aquele resumo para toda a bacia, do ano hidrológico, dos últimos 2 anos hidrológicos, na verdade. O mês de abril, ele tem uma MLT de 86,7, nós temos até o dia 20 61 milímetros, então estariam faltando 25 milímetros mais ou menos para fechar a média do mês em toda a bacia. E se a gente considerar o ano hidrológico, está pouco abaixo do 85%. E se a gente olhar a figura nas barras, né, azuis e a MLT, dá para ver que esse ano não foi tão ruim assim, a não ser pelo mês de janeiro, né? Desses 7% que está faltando para atingir a MLT do ano hidrológico, é basicamente pela pouquíssima chuva que ocorreu em janeiro. Mas, tanto nos primeiros meses do ano hidrológico, na transição para a estação chuvosa, em outubro, novembro, e depois agora em fevereiro, março, abril, a chuva tem se comportado bem. Então, realmente foi um episódio pontual que nós já comentamos, né, de uma alta pressão, bloqueio, como nós chamamos, lá no mês, um dos meses, né, de maior MLT. Bom, a próxima figura é a situação meteorológica de hoje. Há uma frente fria bem clara ali, mais ou menos no litoral de Paraná, basicamente trazendo ar bastante mais frio, uma frente fria já de transição, típica de outono, mas essa frente fria não vai chegar na bacia do São Francisco, ela vai ficar mais ao sul. Então, com isso, podemos ver na próxima figura que a chuva, né, ela vai estar restrita ao sul do país, centro-sul do país, no máximo até São Paulo, e tem muito pouca previsão de chuva, ou previsão de muito pouca chuva, na bacia do São Francisco. Na próxima figura, nós temos o que essa previsão de chuvas significa em termos de anomalia. E, de novo, bom, no sul, onde a frente fria vai atuar mais, aí as anomalias estão positivas, né, acima da média, mas na região central, não só no São Francisco, sino na região central do Brasil, mesmo chovendo muito menos, vejam que isso não se traduz numa anomalia negativa. Então, isso, novamente, fala claramente que estamos, de fato, bem no período de transição. Estamos já encerrando a estação das chuvas. O detalhe, então, dessa previsão para os distintos trechos da bacia está na próxima figura. Começamos com a bacia como um todo. Vejam que o mapa da esquerda está praticamente em branco, ou seja, não há previsão de chuva, como nós já tínhamos visto na figura anterior. Aí o modelo está dando entre 5 e 7 milímetros para a primeira semana, e a partir daí do 7º dia tem uma previsão de um ligeiro aumento, mas para um valor também baixo, né? Então, se a gente levar em conta quanto choveu em abril na bacia como um todo e a previsão do modelo, pareceria que para a bacia como um todo, abril fecharia um pouco abaixo da MLT, embora em Três Marias, particularmente, já a média foi ultrapassada.
Na próxima figura eu acabo de descobrir um erro, mas a figura da esquerda está correta, não tem previsão de chuva praticamente em Sobradinho, coisa muito pequena, muito pontual. O gráfico da evolução à direita que está errado, o valor correto é 6 milímetros para uma semana e 14 para 10 dias. Já encaminhei a figura corrigida, mas infelizmente acabei de ver agora. Mas é muito parecido à situação da bacia. Como um todo, né, pouca precipitação para esses próximos dias. E o trecho de Três Marias, na próxima figura, é muito parecido. Então, a figura do acumulado, né, à direita, é muito parecido em toda a bacia. Chuva muito pequena, muito irregular, alguma chuva localizada de fato, até provavelmente seja menor do que o modelo está indicando, porque ali o modelo tende normalmente a superestimar. É mais o que ele superestima do que ele subestima. Na próxima figura está a tendência para a segunda semana. Estamos falando aqui do dia 30 de abril ao dia 6 de maio. E a previsão, assim, comparada com a próxima semana, é de um pouco mais de precipitação. Vejam que na parte da direita, aí o mapa da anomalia até sugere alguns pontinhos ligeiros com anomalia positiva na parte de Minas, também na parte de Sobradinho. Então seria uma chuva que talvez esteja um pouco acima da média da época dessa segunda semana, embora em termos de acumulado, de volume de chuva, significa pouca precipitação em função da época do ano. E falando em termos de época do ano, e a última figura da minha parte, essa próxima figura, que é nova, diferente, mostra qual que é a data mais provável de encerramento da estação chuvosa. Então, no mapa da esquerda te aparece um quadradinho branco, mais ou menos localizado no ponto de Três Marias, né? O pixel é relativamente grande, mas acho que é o ponto que está mais próximo do que seria Três Marias. E na figura da direita está a curva de distribuição da data de encerramento da estação chuvosa, né? Aparecem embaixo os meses do ano, e vejam que a curva tem um máximo, né, de ocorrência, um máximo de frequência, exatamente no mês de abril, inclusive inícios do mês de abril. Aparece embaixo um X, né, um X vermelho, um preto e um azul. Essa seria a data mais provável de encerramento antecipado, seria o X vermelho, poderia ser em janeiro, felizmente isso não aconteceu. E a data mais provável, o fim médio, digamos, seria entre final de maio e início de abril, e o final mais tardio provável é agora em meados do mês de abril. Então a gente está entre a data do final médio e a data do final tardio. Então é totalmente coerente com a previsão de tempo, previsão de chuva que nós temos para as próximas semanas, e é coerente que isso não representa uma anomalia negativa de chuva, porque de fato, historicamente, estatisticamente, a estação chuvosa encerra por volta destas semanas que nós estamos transitando. Então, de fato, se a gente observar aquele gráfico das barras com a distribuição da chuva ao longo dos meses, a média, a MLT dos próximos 5 meses, a partir de maio, né? Essa mesma. Vejam que abril já a média é bastante mais baixa, mas depois maio, junho, agosto e setembro tem médias muito baixas. Então, realmente, nós estamos aqui no final da estação chuvosa. Bom, isso é da minha parte. Se tiverem perguntas, fico à disposição e passo o microfone para a Elisângela. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Bom, falando apenas agora da bacia de Três Marias, que é a cabeceira de São Francisco, nós sempre iniciamos a reunião falando um pouco sobre o diagnóstico das variáveis de precipitação e vazão na bacia como um todo, e posteriormente falamos um pouco das previsões de precipitação para os próximos dias, baseado no modelo GFS, ao qual o Celute falou anteriormente. E, posteriormente, nós falamos um pouco das projeções para os próximos meses, onde são estendidos os cenários com base na climatologia, acima da climatologia e abaixo da climatologia.
Então, nesse primeiro slide, nós temos a precipitação no gráfico superior, na figura superior. As barras em azul representam os valores observados ao longo de outubro de 2014 até o mês atual, abril de 2019, e as linhas em cinza representam o esperado, a nossa MLT, lembrando que ela vai de 1983 até 2018. Então, se nós olharmos no gráfico, na figura, no quadro à nossa direita, nós vamos perceber que nós temos sempre anomalias negativas na estação chuvosa, que vai de outubro a março, que representa aí uma média de 1.200 milímetros. Agora, comparando os últimos anos com o ano de 2018 e 2019, nós temos uma notícia assim, animadora e positiva, porque nós temos 1.143 milímetros, quando a média é 1.200 milímetros, ou seja, 95% da média climatológica. E como pontuou bem o Marcelo, isso se deve muito provavelmente ao desastre que nós tivemos no mês de janeiro, onde continuar, é porque a Codevas tinha entrado. Acima do esperado. Ali a letra clara não favoreceu a apresentação, eu peço desculpa por isso, nós podemos reenviar o material, mas a média do mês de abril é 63 milímetros e como nós podemos observar, nós temos aí 90 milímetros, o que representa 41% acima da média. Então, se nós formos traduzir isso em valores de vazão, de acordo com o balanço hídrico, precipitação é igual a vazão, mais o escoamento superficial, nós temos que a linha roxa, ela representa a vazão dos últimos meses, que é de outubro até setembro. Veja que a linha roxa só vai até abril, que é os valores que nós temos observados. A linha preta, que representa a MLT, que é de 1983 a 2018, é realmente o que é esperado para todo esse período. Então, nós temos um déficit aí negativo no mês de janeiro muito grande, mas como o Marcelo pontuou bem, nós tivemos uma recuperação boa. E o mês de março, ele vai apresentar menores precipitações, porque nós estamos aí numa transição da estação da estação chuvosa para a estação seca, perdão. E no mês de abril, até o dia 17 de abril de 2018, nós temos, de acordo com os dados consistidos do ONS, 476 metros cúbicos por segundo, o que representa cerca de 71% da MLT. Um valor comparado com o ano passado, nós temos um valor bem melhor no mês de abril. E comparado aos mínimos também, mensais, ao longo de todo esse período, o valor também de abril de 2019 está bem mais otimista. Bom, no próximo slide, por favor, nós temos então, como eu disse, a previsão do modelo, que é o nosso modelo PDM chuva-vazão, de acordo com a chuva prevista e como que isso vai se reproduzir em vazão. Então, se vocês observarem as barras pretas na figura superior, que representa a precipitação em milímetros, observe que do dia 9 até o dia 21 de 4, choveu aí cerca de 64 milímetros. Isso foi mais que a média do mês. Então, obviamente, a precipitação, a vazão, ela vai tender a um aumento aí. E devido às próximas semanas, a próxima semana que não tem muita chuva prevista, como pontuou bem o Celucci,
nós temos uma pequena queda aí da vazão para os próximos meses, que está representado pela linha vermelha embaixo. A vazão para os próximos 10 dias fica em torno de 567 metros cúbicos por segundo, de acordo com o nosso modelo. No próximo slide, nós temos o cenário de vazão mensal, que daí não são mais representados, não são mais construídos em função da previsão de chuva, e sim dos cenários baseados na climatologia da precipitação. O que significa isso? Se chover na média, qual é a vazão que nós teríamos para a bacia? Se chover acima da média, qual é a vazão que nós teríamos? Se chover abaixo, também. E nós também incluímos um cenário de precipitação crítica, que seria o pior do nosso histórico, ou seja, nós pegamos os valores de maio a setembro e vimos qual eram os valores mínimos, dentre todos esses anos da nossa MLT, qual o valor mínimo de precipitação durante todo esse período, que foi o 2011, de maio a setembro, que representou apenas 43% da climatologia. Bom, se nós considerarmos esse cenário, nós temos 224 metros cúbicos por segundo, o que representa aí 82% da MLT, que está representado acima no gráfico, de 273 metros cúbicos por segundo. Uma notícia mais otimista que na semana passada, considerando uma precipitação na média climatológica, nós teríamos aí 275 metros cúbicos por segundo no período de maio a setembro, o que representaria em torno da média. Então, essa é uma notícia bem mais otimista do que na semana passada, nos outros cenários que nós tínhamos. E se chover acima da média, nós temos aí 108 milímetros de vazão. E se chover abaixo da média, mesmo chovendo abaixo da média, nós teríamos aí 94% da MLT, o que também é um cenário positivo. E vejam que a partir de abril, maio até setembro, os cenários começam a ficar muito colados, porque a precipitação ela vai reduzindo, e a tendência é reduzir mesmo, porque nós estamos na transição, passando para a estação seca. E esses cenários, eles não representam grandes diferenças, se chove 25% acima, 25% por baixo, abaixo da precipitação. Então, se nós olharmos aí, 94, 100, 108, tem uma pequena variação. Então, fazendo um resumo, um apanhado geral, Joaquim, a vazão na bacia atualmente, ela permanece abaixo do esperado. Porém, quando a gente considera em relação aos últimos anos, nós estamos numa situação bem mais otimista. Nos próximos dias, devido à precipitação acima da média, que foi 100% aí acima da média, espera-se um aumento da vazão. Só que em relação à próxima semana, que não tem muita previsão de chuva, nós temos aí uma redução novamente dessa vazão, fazendo com que fechamos o mês da estação chuvosa, até abril, abaixo do esperado, provavelmente. A notícia otimista é que nosso modelo indica uma situação bem mais confortável quando comparado ao ano de 2017-18. Isso significa que, se chover na média, o modelo hidrológico chuva e vazão, ele indica vazões em torno da média climatológica, o que significa um cenário mais otimista em relação aos últimos anos, considerando que o reservatório de Três Marias encontra-se atualmente com um acumulado de 80% de sua capacidade máxima. A nossa contribuição é essa do CEMADEM, estamos à disposição para dúvidas e comentários, Joaquim. Obrigada. Obrigado. De uma maneira bem resumida, a perspectiva que nós temos, então, é que estamos entrando na última semana propriamente dita de chuvas mais intensas, né? E agora
vamos entrar no período seco do ano, né? E onde a previsibilidade fica melhor, no sentido de que não tem afastamento muito grande do que acontece com as médias históricas, né? Por conta de que as vazões já são muito baixas, né? Bom, então, eu pergunto, tem alguém que gostaria de comentar sobre essa primeira parte, a primeira parte de chuvas? Tem uma pergunta, por favor. Sim, por favor. Eu estou acompanhando o site da CEMIG, que eu estou interessado em aumentar aquele volume ali. Por quê? Porque nós estamos numa situação de abril, com média, conforme foi mostrado aí, de 476 metros cúbicos por segundo até o dia 17. Nos próximos 10 dias, ainda vai ser aumentado isso aí, vai para 567 metros cúbicos por segundo. Isso me leva lá quase ao final já de abril, então o final de abril desse ano vai ser quase que o dobro do que foi a média de abril do ano passado, que eu fiz os cálculos, que deu em torno de 270. Nós vamos estar entre 400 e 500 metros cúbicos, com certeza, aí de vazão, agora aí, no final de abril. Então, é melhor. Eu fiz também outros cálculos, Joaquim. Para o primeiro trimestre de 2018, praticamente ele foi idêntico ao de 2019. Mesmo com essa chuva muito ruim que nós tivemos em janeiro esse ano, fazendo a média dos 3 primeiros meses do ano passado, desse ano, nós tivemos praticamente os mesmos valores de média, que deu em torno de 600 e poucos metros cúbicos para os 2 anos. Abril nosso já está bem superior. Então, aquela conclusão que a meteorologista mostrou agora, de que final de abril desse ano vai estar abaixo, eu não entendi direito. A minha dúvida seria essa. Abril nós estamos bem melhor do que ano passado e quase praticamente na média, né? Eu não sei. A minha dúvida é pela última conclusão que ela fez, eu não entendi direito. Obrigado. Ok, Joaquim. Bom, só esclarecendo é que se nós voltarmos lá no quadro inferior à nossa esquerda, nós vamos perceber a estação chuvosa, que nós temos aí um deslocamento de um mês em relação à memória hidrológica da bacia. E o que eu quis dizer é que, comparado ao mês de 2018 e 2019, nós estamos numa situação bem melhor, mais confortável, quando comparado a 2017 e 2018. Porém, nós estamos aí 71% abaixo da MLT, e nós estamos no dia 17 de abril de 2019. O que eu estou dizendo é que a média de novembro a abril é 1.000 milímetros por metro cúbico por segundo, e nós estamos atualmente em 476. Mesmo que esse aumento da vazão ele se perpetue e que aumente um pouco, muito provavelmente nós fecharemos no mês abaixo da MLT, porque nós estamos em 71% e faltam poucos dias para o final da estação chuvosa, considerando a vazão. Só para resumir, a comparação que ela fez foi em relação à MLT. E em relação à MLT, nós estamos abaixo. Isso. Bom, okay, alguém... Inés, por favor, vou colocar em tela a sua apresentação. Bem, bom dia a todos novamente. Vamos começar a nossa apresentação, onde nós mostraremos e fazemos uma avaliação das condições hidrológicas atuais da Bacia do São Francisco. Então, passando para o slide 3, por favor. Aí nós apresentamos um quadro com as condições hidrológicas passadas, recentes e mais distantes, tanto de Três Marias, quanto da incremental Sobradinho e de Sobradinho total. Aí vemos que nas colunas do meio, destacado em azul, o ano de 2018, período úmido que se iniciou lá no final de 2018 e veio até o momento, março,
Para Três Marias, nós ficamos com 53% da MLT, que foi o 11º pior período úmido do histórico que nós temos. Na Incremental Sobradinho, 43% da MLT, que foi o terceiro pior da história. E Sobradinho total, 46% da MLT, que foi o quarto pior da história. E aí o mês de abril foi um mês, em termos de média histórica, não tão ruim quanto meses anteriores. E aí, individualmente, o mês de abril, para Três Marias, ficamos com 69% da MLT, 24º pior do histórico. A Incremental Sobradinho, 58% da MLT, o 20º pior do histórico. E Sobradinho total, 66% da MLT, 23º pior do histórico. Próximo, por favor. E aí apresentamos a descrição dos cenários de afluências que nós simulamos. Para Três Marias é utilizado o modelo SMAP-ONS. A primeira semana, que é a partir de hoje até o dia 26, nós utilizamos a previsão de afluências a partir da previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, e a partir da segunda semana até o final do período úmido, ou seja, até 30 de novembro, nós desmembramos em 3 cenários, de acordo com o que é combinado aqui no grupo. E o primeiro cenário é a média das afluências obtidas com a chuva histórica dos anos de 2006 a 2018. O segundo cenário é a média de 5 anos, dos anos de 2013 a 2017. E o terceiro cenário é a média com a pior chuva do histórico, que seria o ano de 2007. Próximo, por favor. E aí apresentamos graficamente esses 3 cenários. Nós vemos que, a partir de agora, já como foi sinalizado para o CEMADEM, o período úmido está se encerrando, teremos uma leve ascensão nas vazões naturais a Três Marias, mas nada significativo. Daí para frente vai ser uma recessão até o final do período seco. Eu destaco que a média dos 5 anos, de 2013 a 2017, ao longo da estiagem, é um cenário mais favorável do que a média de todos os anos. Mas à medida que nós vamos se aproximando do final do período seco, se aproximando do período úmido, a média de todos os anos torna-se um cenário mais favorável por conta da ocorrência do período úmido, que acontece de forma antecipada. E, em oposto, o pior cenário, que é a linha vermelha, nós vemos que há um atraso no início do período úmido e, por isso, ele se caracteriza como o pior cenário. E aí nós vemos na tabela, no canto superior direito, que o pior cenário daria uma média até novembro de 145 metros cúbicos por segundo, que seria 43% da MLT nesse período, e seria o quinto pior do histórico. A média de 5 anos, com um valor médio de 204 metros cúbicos por segundo, seria 61% da MLT e o 12º pior do histórico, e a média de todos os anos, com uma média de 211 metros cúbicos por segundo, que seria 63% da MLT nesse período, e seria o 14º pior do histórico. Próximo, por favor. E aí o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, nós também já com um sinal claro de que o período úmido está se encerrando, e a gente vê que estamos aí no ápice de uma última ascensão que teve nas afluências a São Francisco. A gente vê pela linha cinza que a gente está hoje naquele patamar ali entre 1.200 e 1.600 metros cúbicos por segundo, e a partir daí não há previsões de elevação dessas afluências, conforme a gente vai mostrar no próximo gráfico, por favor. Essa é a descrição dos cenários de afluências incrementais a Sobradinho, que nós simulamos. Nesse caso, é utilizado o modelo SMAP-ONS e o modelo CEPINS, que é o modelo de propagação de vazões. Para a primeira e para a segunda semana, nós fazemos a previsão das afluências a partir da previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, e a partir da segunda semana, até o final do período úmido, o primeiro cenário é a média de todos os anos, de 2006 a 2018. O segundo cenário é a média dos últimos 5 anos, 2014 a 2018. E o terceiro cenário, que é o pior cenário, é a média obtida com a pior chuva do histórico, que é o ano de 2007. Próximo, por favor. E aí também a representação gráfica desses cenários simulados. Essa linha azul representa a propagação do CEPINS, e aí, como dito, não há uma previsão de uma continuação da ascensão dessas vazões daqui para frente, até o final do período seco. Também não há muita diferenciação entre os 3 cenários.
o que é uma característica desse trecho da bacia, conforme sinalizado pelo CEMADEM. A quantidade de chuva é praticamente zero, de forma que os 3 cenários andam juntos durante praticamente toda a estiagem. E aí eles começam a descolar no final da estiagem à medida que acontece ou não a entrada do período úmido. Então, o melhor cenário, que é a linha verde, é o cenário mais positivo, a média de todos os anos. Ele tem uma antecipação do período úmido e ele ficaria com uma média de 444 metros cúbicos por segundo, sendo 42% da MLT. A média dos últimos 5 anos, com um valor médio de 420 metros cúbicos por segundo, que seria 40% da MLT, e o pior cenário, que caracteriza o atraso da entrada do período úmido, uma média de 369 metros cúbicos por segundo, que seria 35% da MLT. E nos 3 casos, eles ocupariam a 3ª pior posição do histórico. Próximo, por favor. Próximo. E aí, nós apresentamos a perspectiva para a operação da bacia até o final do período seco. No caso de Três Marias, estamos prevendo defluências médias de 326 metros cúbicos por segundo, com base nas definições que são informadas pela CEMIG para atendimento ao projeto Jaíba. Eu destaco que há uma previsão de aumento a partir de amanhã, 23 de abril, dos atuais 150 metros cúbicos por segundo para 200 metros cúbicos por segundo, a ser ratificado pela CEMIG, que está em constante contato conosco e nos atualiza dessas previsões de aumento dos patamares de defluência de Três Marias. Para Sobradinho, as defluências elas são programadas para assegurar os usos consultivos e a evaporação da água no trecho até Xingó. E para Xingó, nós simulamos um cenário de defluências, que é a vazão de 800 metros cúbicos por segundo, até o final do período seco, 30 de novembro. Próximo, por favor. Aí são os resultados das nossas simulações. Primeiro para Três Marias, com esse valor médio de defluência de 326 metros cúbicos por segundo. Estamos prevendo iniciar maio com um armazenamento de 81%, e aí, até o final do período seco, os 3 cenários, temos o resultado de, no caso do pior cenário, de 55,8% de armazenamento em Três Marias, na média de 5 anos, o valor de 62,9%, e na média de todos os anos, o valor de 63,8% de Três Marias. Nos 3 casos, esse valor é bastante superior ao que foi observado no ano passado, que foi o valor de 32,7%. Próximo, por favor. E aí são os resultados para Sobradinho, com a simulação de 800 metros cúbicos por segundo até o final do período simulado. E aí, de novo, os 3 cenários estamos prevendo iniciar maio com 49% de armazenamento, e o pior cenário, lá no início de dezembro, nós estamos prevendo 20,9% de armazenamento, a média dos últimos 5 anos, 24,2% de armazenamento, e a média de todos os anos, 25,7% de armazenamento, valores próximos aos observados no final do ano passado. Próximo, por favor. E aí, por fim, a trajetória do reservatório equivalente do São Francisco para essas 2 condições de defluências, de 326 metros cúbicos por segundo em média de Três Marias, e de 800 metros cúbicos por segundo do Xingó, com um valor, no pior cenário, de 33% de armazenamento, a média de 5 anos, 37% de armazenamento, e a média de todos os anos, 38% de armazenamento, nos 3 casos, valores superiores aos observados no ano passado. Bom, essas são as nossas informações de hoje, estamos à disposição agora para qualquer esclarecimento. Obrigado. Ok. Eu pergunto à CEMIG, tem algum assunto que gostaria de colocar nessa parte da reunião sobre as previsões do ONS, sinalizações? Joaquim, na verdade, até gostaria realmente de retificar aí a informação da defluência que nós havíamos informado para o INES semana passada. Tínhamos realmente uma previsão de acréscimo da defluência amanhã, mas só que nós conseguimos atualizar a simulação hoje com a rodada do SMWF de quinta-feira, do modelo de previsão, e também com os dados atualizados de cota que o Jaíba sempre passa para a gente. E a gente conseguiu postergar isso mais um pouquinho
Eu acabei de enviar para o ONS agora, né? Não foi a tempo dessa simulação que eles apresentaram na reunião, evidentemente, eu acabei de enviar. Então a gente vai conseguir postergar esse acréscimo da defluência de amanhã para 2 semanas à frente, para o dia 7 de maio, entendeu? Então a gente já deve manter os 150, né? Evidentemente, se a gente entender aqui que a gente pode fazer dessa forma, manter os 150 e alterar para 200 somente no dia 7 de maio, ok? Ok. Chet, tem alguma consideração? Só perguntar ao ONS, na apresentação da curva de Sobradinho, tem defluência de Xingó em 800 e qual foi a defluência considerada para Três Marias nesse gráfico apresentado? Três Marias considera o valor informado pela CEMIG, que até o momento dá uma média de 326 metros cúbicos por segundo até o final de novembro. Ok, obrigada. Ok. Igan, alguma consideração nessa fase? Joaquim, sem considerações. Ok. Eu imagino que o Igan deve estar enfrentando pressão, como nós estamos enfrentando também, por conta de que Três Marias com 80% e Furnas e os outros reservatórios muito baixos. Eles querem que a gente faça a mesma coisa que nós fazemos no São Francisco para os outros. É isso que estão me impedindo. Bom, Bahia. Sem considerações, Joaquim. Ok. Sergipe. Sem considerações, Joaquim. Ok. O comitê, Anivaldo, se apresente e se tem alguma consideração nessa fase da reunião. Bom dia a todos, sem comentários também. Obrigado. Ok. Eu abro agora aos demais participantes, se alguém tem algum comentário. Por favor, Marinha. A Marinha, eu só explicar um pouco, a Marinha encaminhou uma correspondência à ANA, tendo em vista a questão que Três Marias está com um nível em torno de 80%, se era possível aumentar as defluências de Três Marias para melhorar as condições no trecho entre Três Marias e Sobradinho. Então, nós estamos analisando, mas se esse aumento acontecer, ele vai se dar no período seco do ano, né? Quando as chuvas param e as condições são mais úteis dessa água, né? Mas pode falar, Marinha. É exatamente isso, Joaquim. É levar para a sociedade o ganho que essa reunião já obteve, né? Na realidade, pelo que acabou de demonstrar a CEMIG aí, há uma preocupação, com toda razão, em relação ao projeto Jaíba. Eu vou mais além do projeto Jaíba. Eu vou na navegação do rio, na satisfação do ribeirinho, da sociedade em si. Nós estamos com 80% lá em Três Marias, e há uma previsão de aumento agora. E já a CEMIG já segurou por mais 15 dias, porque o projeto Jaíba não está necessitando. Ou seja, então eu só peço, nessa análise que você está fazendo, junto com o INS, provavelmente, é isso aí. Considerar, por exemplo, o ano de 2018, naquela curva de 5 anos, dos últimos 5 anos, que não está sendo considerado. O INS deu uma explicação sobre isso, e eu não me lembro agora, eu não entendi na época e continuo em dúvida, por que ela não entra nos 5 anos. Aumentaria um pouquinho essas médias aí que são utilizadas nas curvas, nos cenários. De qualquer maneira, ano passado, que esse ano está melhor do que o ano passado, não tem dúvida que esse ano está melhor que o ano passado, isso já foi a conclusão até do CEMADEM. Nós teremos um acompanhamento nosso 24 horas. Se qualquer mudança que ocorrer, é facilmente detectada e fecha a torneira. A minha proposta foi de aumentar para 500 metros cúbicos de Três Marias, em função do seguinte: 400 metros cúbicos em Três Marias significa em Pirapora 2,25 metros de calado no rio.
Hoje nós estamos com 1,39 m. Inclusive, eu não sei nem como é que está sendo a captação da água lá em Pirapora, porque pela régua, a altura do rio, esse 1,39 m corresponde a uma vazão de 60 m³ por segundo. Quando está despejando de Três Marias, 150. Então, está uma diferença aí de 90 m³ nesse caminho, de Três Marias a Pirapora. Eu não sei aonde que está saindo essa água, mas não está, provavelmente não está chegando lá, porque a régua não mente. A régua está mostrando 1,39 em Pirapora. Isso é uma coisa que eu peço depois para a CEMIG analisar junto com Pirapora. Pode utilizar também a Capitania Fluvial de São Francisco, que fica lá. Ou a empresa de saneamento SAAI lá de águas. Então, a minha proposta foi essa. Eu peço que os senhores analisem e depois tragam aí para a reunião, com essa visão de levar para a sociedade um ganho que nós já obtivemos. Em 2015, 1º de dezembro de 2015, essa reunião aqui nossa, ela reduziu a vazão de Três Marias de 500 para 400 m³ por segundo. E só tinha 7% de armazenamento de Três Marias. Então, estava operando a 400 a 500 com um nível de 7%, nós estamos com 80%. Então, quando chegar dezembro, pelos meus cálculos aqui extrapolando, não vou dizer que são perfeitos são as curvas da ONS, só que elas são perversas, elas estão utilizando valores bem baixos de vazão em Três Marias, de 100 e poucos m³ por segundo. Ano passado foi, pela média, acho que foi de 270. A previsão aí do CEMADEM para esse ano está sendo de 270, essa previsão desse período seco aí. Então, acho que a gente pode estudar nessa questão de Perdeu o áudio, mas deu para entender o que ele quis dizer. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, eu gostaria de só comentar a respeito das vazões em Pirapora. Se você quiser que eu fale depois. Sim, se você pudesse explicar, que deve estar algum problema na curva-chave que ele está falando. Vai, diga. Pois é, eu estou olhando aqui os dados das estações nossas lá. Olha só, nós temos uma estação lá em Pirapora Ponte, ela está com uma vazão agora medida de 235 m³ por segundo. E só o Abaeté está drenando 33 m³ por segundo. Então, assim, né, os 150 saindo de Três Marias, mais 33 do Abaeté e mais um trecho incremental é que está concedendo lá em Pirapora essa vazão de 230. Realmente eu não entendi deve ter algum erro de referência dele, alguma mudança em cota, no posto, enfim. Depois eu posso até fazer contato direto com ele, mostrar para ele onde estão nossos dados dessas estações, para ele poder ferir melhor essa informação dele. Ok, então eu vou pedir a você que entre em contato direto com ele, eu vou passar os e-mails e o telefone para vocês conversarem, mas os dados seus são os mesmos nossos, e a vazão está acima de 200 e não 60. Alguém mais gostaria de comentar? Então, eu vou fazer só alguns comentários. Vou botar na tela a apresentação do ONS. Primeiro, comentar o que eu já vinha dizendo a vocês todos. A perspectiva, né, é que no dia 1º de maio a nova resolução ela entra em vigor, tá certo? E entrando em vigor a nova resolução, ela tem algumas metas a serem perseguidas, né? A meta em Três Marias é operar acima de 30%, né? Então é uma meta importante e que também tem junto dela uma vazão mínima, né? Uma vazão mínima em torno de 150 m³/segundo nessa faixa de operação do reservatório. Então, nós estamos vendo aí, pelo planejamento futuro, né, de liberações, que nós vamos ficar com vazões, então, superiores
a meta mínima, né? Meta mínima de 30%, vamos ficar com 55%. Só para entender um pouco esse 55%, se nós conseguíssemos transferir o excedente dos esses 25% a mais em cima do 30%, e essa água se fosse totalmente transferida para Sobradinho aumentaria alguma coisa como 13%. Mais ou menos essa proporção que aumenta Sobradinho, se você tira 25% de Três Marias e transfere para Sobradinho. Tá? Então, existe uma margem também que é isso que a Marinha está colocando, de poder operacionalizar Três Marias dentro dessa faixa ainda de segurança. Tá? Bom, então nós estamos analisando e vamos ver como equacionar isso no futuro, junto com a ANS. Passando, então você tem aí Sobradinho. Se vocês olharem, as nossas perspectivas futuras chegaram num passado bem recente a 12%, no pior cenário. Né? Nós, no pior cenário, já estamos em 20%, que é também a meta mínima a ser perseguida para Sobradinho. O que é isso? Isso mostra que mantém a vazão dos 800 metros cúbicos por segundo, né? Então, é factível, né, alcançar essa meta mínima de Sobradinho. E no equivalente, que aí já mistura as águas, nós vamos ficar com 33% como meta mínima, que é uma meta também confortável em relação ao que nós vínhamos praticando nos anos anteriores, né? E obtendo. É importante entender um pouco essas metas mínimas, que elas foram feitas em cima da condição de chuva, ou seja, a chuva mínima caindo nas condições que hoje estamos. Por quê? Porque na sequência nós vamos falar sobre curva de segurança. E na curva de segurança não se usa chuva, já se usa vazão em cima de históricos de condições anteriores diferentes, tá certo? Então, esse é um ponto importante, que é a diferença do que nós estamos projetando para o futuro, em cima da condição atual de umidade da bacia, em cima de uma chuva mínima, e o que vai ser apresentado pelo ONS, no assuntos gerais, na frequência, que é uma curva de segurança. Tá? Então, só para reforçar o que eu estou falando, hoje as condições que nós temos, elas permitem, tá certo, na avaliação da Agência Nacional de Água, a entrada em vigor da nova resolução a partir de 1º de maio. Então, nós vamos, em cima dessas informações, fazer o convite a todos vocês para a reunião que deve acontecer dia 30, como já tínhamos falado, que vai ser uma terça-feira, onde vamos discutir especificamente a entrada da nova resolução em vigor, certo? Para o dia 1º de maio. Dito isso, com essa provocação, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Então, ONS, se vocês pudessem fazer a apresentação agora da curva de segurança, e eu queria que você explicasse, na hora que fosse falar, exatamente o que eu tentei reforçar, que uma coisa é a nossa curva de segurança para esse ano, em cima de chuva e das condições de acumulação e umidade da bacia hoje, e uma coisa é a curva de segurança sem olhar o ano, genérica, que é feita só em cima de vazões. Então, por favor. Pois não, Joaquim, obrigado. Então, só para emendar um pouco no seu discurso, a questão das curvas de segurança que está previsto na resolução, a gente passaria a olhar para essas curvas a partir da faixa de atenção e com base no que seria observado no início de cada mês.
Então, próximo, por favor. Então, a premissa da elaboração das curvas de segurança é em atendimento à resolução, né, que vem sendo discutida aqui constantemente, e em seu artigo 4º, ela diz que o ANS deve encaminhar anualmente para a ANA um estudo contendo essas curvas de segurança. E aí está um texto destacado dessa resolução, de como deve ser a elaboração e a apresentação dessas curvas, bem como o que seria conceitualmente essas curvas, que está escrito nesse parágrafo único. Eu vou ler aqui. As curvas de segurança relacionam para cada defluência média, mês a mês, o armazenamento mínimo do reservatório que garanta, em caso de repetição do cenário de afluências idêntico ao do pior do histórico, um volume meta mínimo ao final do período seco. E aí eu destaco nessa frase que é importante ter todo mundo gravado, que é a questão da repetição do pior cenário de afluências idêntico ao pior do histórico. Então, é uma situação extrema em que nós fazemos e nós simulamos com vistas a se preparar para a pior situação possível que nós podemos conceber. E à medida que as condições hidrológicas vão avançando e elas vão sendo melhores, né, não vão sendo tão críticas, a tendência é que a trajetória do armazenamento ela vá cruzando essas curvas de segurança, que as curvas de segurança, em curtas palavras, é o pior caso possível. E aí, à medida que a gente vai avançando, a gente não está no pior caso possível, então a gente vai cruzando, ao longo do ano, essas trajetórias. E aí, o que foi estabelecido para Três Marias é que o nosso volume meta é de 30% no primeiro dia de dezembro e, para Sobradinho, o valor de 20% de armazenamento. O próximo, por favor. Eu destaco nesse slide as faixas de operação para Três Marias, apenas para efeito de informação, que é a faixa de operação normal, que é a faixa que atualmente Três Marias se encontra, com valores superiores a 60% do volume útil. A segunda faixa de operação é a faixa de atenção, com valores entre 30% e 60% de armazenamento, e a terceira faixa é a faixa de restrição, com valores abaixo de 30% de armazenamento. O próximo, por favor. E aí eu destaco também as faixas de operação para Sobradinho. São parecidas com Três Marias, com a exceção de que o limite inferior, ao invés de ser 30%, é 20%. Então, a faixa de operação normal é de 60%, para valores acima de 60% de volume útil, a de atenção entre 20% e 60% e a de restrição abaixo de 20%. E aí eu destaco um parágrafo dizendo que, no período seco, o reservatório de Sobradinho, quando estiver na faixa de atenção, que é a faixa atual, a vazão máxima de efluente ela seria definida no primeiro dia útil do mês, com base na posição em relação às curvas de segurança, sendo que fixa esse valor mínimo em 800 metros cúbicos por segundo. E aí, isso vai levantar uma questão que seria bom deixar esclarecida ao final dessa apresentação, para que não haja confusões assim, de interpretação ao longo da estiagem e à medida que as decisões forem sendo tomadas e a situação evoluindo. Então, próximo, por favor. E aí é apresentado um exemplo de como seria construída uma curva de segurança qualquer para Três Marias. Lembrando que essa linha que está sendo mostrada aí é um valor apenas que serve de exemplo para uma defluência qualquer, e está ilustrado, são 3 períodos críticos no histórico de Três Marias. Os marcadores em triângulo seriam o armazenamento necessário para que a gente conseguisse terminar Três Marias com 30%, caso as afluências de 2013 e 2014, né, período úmido começando no final de 2013 e indo até 2014, os marcadores enquadrados seria do período úmido de 2014 a 2015 e os círculos para o período úmido de 2016 e 2017, que são os 3 períodos críticos de vazões naturais afluentes a Três Marias.
E aí a forma como é composta a curva de segurança é o pior caso possível, ou seja, se nós estivermos posicionados em dezembro de 2018, que é o início da nossa janela de observação, a gente vê que o armazenamento mínimo que nós devemos ter para garantir, em caso se repita, a pior afluência desse ponto até o final do período simulado, seria o correspondente ao marcador do círculo, que seriam as afluências de 2016 a 2017. E aí, se nós passarmos para o próximo mês, nós vemos que a pior situação, ela muda, ela passa a ser o armazenamento do período 2013 a 2014. E assim, nós vamos progredindo mês a mês e vendo, daquele ponto em diante, qual seria o valor mínimo que nós teríamos que ter para garantir a pior situação possível. Mas a gente vê que a pior situação possível, ela muda de acordo com o mês que nós estamos olhando. De forma que, quando é feita a trajetória dessa curva, nós pegamos a envoltória superior. E essa envoltória superior, ela diz o armazenamento mínimo que nós devemos respeitar, caso nós estejamos observando um cenário de afluências parecido com o pior já observado. Próximo, por favor. E aí é um exemplo análogo, só que para o caso de Sobradinho. E aí, para Sobradinho, são dois períodos críticos, que é o ano 2014 e 2015 e o ano de 2016 a 2017. E aí nós vemos que o período úmido ele começa como o pior cenário ao ano de 2016 e 2017, e à medida que vai entrando a estiagem, eu passo a limitar o meu armazenamento pela estiagem de 2014 a 2015. De forma que a curva de segurança, de novo, ela é construída como sendo a envoltória superior desses armazenamentos mínimos necessários. Próximo, por favor. Próximo. Aí sim, são os resultados, primeiramente em tabela, desses valores de armazenamento necessários para seguir as curvas de segurança. E aí nós apresentamos os valores de armazenamento necessários no início de cada mês, começando lá em dezembro de 2018, e para cada valor de defluência média ser praticada por Três Marias até o 30 de novembro, de forma que nos deu o armazenamento em 1º de dezembro de 2019, lembrando que o objetivo é terminar Três Marias com 30% de armazenamento. E aí a gente destaca, né, a linha que corresponde à data de 1º de maio de 2019, que são os valores que a gente estaria olhando agora como referência para o armazenamento de Três Marias. Próximo, por favor. E aí está representado graficamente aqueles valores da tabela, que seriam as curvas de segurança, começando pela linha vermelha, que representa a mínima defluência prevista na resolução, que é quando Três Marias estiver operando na faixa de restrição, que é a vazão média de defluência média de 100 metros cúbicos por segundo, e aí vamos subindo progressivamente até valores de defluências maiores, de acordo com o que está indicado na legenda. Próximo, por favor. E aí, de forma análoga, os resultados para Sobradinho, chamando a atenção que, no caso de Sobradinho, nós informamos os valores de armazenamento, mas correspondentes às defluências a serem praticadas em Xingó, de forma que essas defluências de 700, 750, 800 e assim por diante, em Sobradinho, são valores maiores e variáveis, dependendo da época do ano, de acordo com a evaporação e com os usos consultivos, de forma que a gente consiga atender esses valores médios em Xingó. E aí, da mesma forma, o raciocínio é análogo para Três Marias, apresentamos os valores necessários de armazenamento no início de cada mês para uma faixa de defluências desde 700 metros cúbicos por segundo, que é o mínimo valor previsto em resolução quando o Sobradinho está em situação de restrição, passando pelo valor de 800 metros cúbicos por segundo, que é o valor mínimo na resolução numa situação, nas outras duas faixas de operação, que é a faixa de operação normal e a faixa de operação de atenção, até o valor máximo de 1.300 metros cúbicos por segundo. Se puder passar para o próximo, por favor. Esse é o final da tabela, até o valor de 1.300 metros cúbicos por segundo. E aí nós chamamos a atenção para o final dessa tabela, os senhores podem ver que tem alguns valores que não estão preenchidos, são campos em vazio, seriam valores em que
caso eu quisesse respeitar a curva de segurança nesse momento, não seria possível, porque teríamos que ter valores de armazenamento maiores do que 100%. De forma que nós optamos por não apresentar as curvas de segurança, apesar de estar escrito em resolução, para valores de defluência maiores a 1.300 metros cúbicos por segundo. Porque para valores maiores do que esses, a partir de 1.350, nós teríamos que ter ali, já em maio, valores superiores de armazenamento a 100% de volume útil. Então, fizemos essa opção de mostrar só até o 1.300 metros cúbicos por segundo. Isso não quer dizer que esses valores superiores a 1.300 metros cúbicos por segundo não possam ser praticados. De novo, apenas relembrando que esses valores eles correspondem a respeitar uma curva quando estamos no pior cenário possível, de forma que se nós estivermos num cenário mais favorável, no cenário médio, por exemplo, valores maiores, mais elevados de defluências poderão ser praticados, inclusive valores superiores a 1.300. Né? Esse quadro não quer dizer que nós estamos limitados a 1.300 em Sobradinho. Quer dizer que, no pior caso, se quisermos praticar 1.300, teremos que ter esse valor no início de maio. Mas caso a nossa condição hidrológica esteja mais favorável, esses números não teriam validade. Próximo, por favor. E aí, apresentamos graficamente os resultados da tabela, começando com a curva inferior de 700 metros cúbicos por segundo e subindo progressivamente até a curva de 1.300 metros cúbicos por segundo. Lembrando que, no caso de Sobradinho, o objetivo é terminar o ano com 20% de armazenamento. Próximo, por favor. Próximo. E aí estamos apresentando, recolocando o que foi apresentado agora há pouco, são as previsões de armazenamento até o final do ano, e aí sobrepondo com uma curva de segurança, no caso de Três Marias, que é a curva de segurança de 500 metros cúbicos por segundo. Então, o que esse gráfico nos diz? Que nos 3 cenários que foram simulados e apresentados, caso quiséssemos praticar os 500 metros cúbicos por segundo, seria possível, porque nós estamos com valores de armazenamento hoje dentro dessa faixa dos 500 metros cúbicos por segundo. Sendo que hoje, né, a trajetória de armazenamento ela não está tão inclinada quanto a da curva de segurança, porque o valor é menor do que o valor de 500. Hoje a previsão média é de 326 metros cúbicos por segundo. Então foi colocado aí essa linha tracejada apenas por referência, para a gente ter uma ideia da situação de Três Marias com relação a uma das curvas de segurança. Próximo, por favor. E aí o mesmo caso para Sobradinho, e aí que é o ponto a ser discutido, são apresentadas de forma análoga a Três Marias, duas curvas de segurança. A curva de segurança de 700, que é a linha tracejada laranja, e a curva de segurança de 800, que é a linha tracejada preta. De forma que nós hoje nos situamos abaixo dessas duas curvas de segurança, sendo que nessa faixa de operação que Sobradinho se encontra, a resolução diz que nós teríamos que praticar 800 metros cúbicos por segundo. Só que as condições hidrológicas, a nossa trajetória até o final do período, ela vê que nós não estamos na pior condição hidrológica possível. Nós estamos numa condição hidrológica extremamente favorável, mas também não é a menor possível, de forma que lá no final da estiagem nós estamos prevendo terminar empatados com a curva de segurança, tanto de 700 quanto de 800, que seria o valor de 20% de armazenamento. Próximo, por favor. Próximo. E aí são as conclusões desse estudo das curvas de segurança. Nós apresentamos os valores de armazenamento no início de cada mês, de dezembro de 2018 até o final de novembro de 2019, prevendo valores de armazenamento no final desse período simulado, com o objetivo de 30% em Três Marias e 20% em Sobradinho, em 1º de dezembro de 2019, lembrando sempre para um cenário de afluências críticas para diversos patamares de vazões defluentes. Especificamente para Sobradinho, as defluências apresentadas correspondem às defluências a serem praticadas por Xingó, de forma que é necessário contabilizar nas defluências de Sobradinho, as evaporações e usos consultivos de jusante
permitindo assim que fosse estimada a diferença entre ambas as defluências. E as curvas de segurança apresentadas são ferramentas que subsidiam a tomada de decisões no âmbito do acompanhamento das condições hidrológicas e armazenamento dos aproveitamentos do São Francisco nessa sala. E as condições verificadas ao longo do ano devem ser acompanhadas de estudos complementares como forma de apoiar a tomada de decisões. O próximo, por favor. E aí, finalizando, a consideração adicional, com base no que já foi exposto pelo Joaquim, nós apontamos um conflito entre a indicação de vazão mínima média diária de 800 metros cúbicos por segundo para Sobradinho na faixa de atenção, que é a faixa atual em que ele se encontra, entre 20% e 60% de armazenamento. De forma que esse valor da curva de segurança, esse valor se encontra abaixo da curva de segurança que estabelece uma vazão máxima de fluente média mensal de 700 metros cúbicos por segundo. De forma que consideramos necessário a indicação de uma diretriz a ser adotada quando o armazenamento do reservatório de Sobradinho estiver posicionado nessa faixa de atenção e abaixo da curva de 700, bem como abaixo das curvas de 750 e de 800, consequentemente, considerando que nessa faixa de atenção a resolução recomenda que seja praticado no mínimo 800 metros cúbicos por segundo. Essas são as informações com relação a esse estudo que nós temos e estamos à disposição para prestar qualquer informação adicional. Obrigado. Vou começar por mim, tá? Então, eu gostaria de apresentar... volta para essa curva, tá? Então, só para entender e já aclarar para o ONS o que a resolução diz. A resolução ela não transferiu o zero do volume útil para 20%. Então, o reservatório, eventualmente, vai ter anos que vai operar abaixo de 20%. Tá? Isso é uma primeira discussão clara que foi dada para os estudos. Inclusive, ela diz que quando você está operando abaixo de 20%, a vazão mínima defluente passa do limite de 800 para 700 metros cúbicos por segundo, exatamente para tentar preservar ainda mais o reservatório. Mas ela não traz como limite, tá certo? Como regra fixa, de que o reservatório Sobradinho de agora em diante vai operar acima de 20%. Então, por construção, as curvas de segurança, elas estão passando todas e terminando em 20%. Tá? Então, o que significa? Significa que as curvas, elas levam para uma meta, mas elas têm uma segunda condição que é mais rígida do que a curva de segurança. Qual é essa segunda condição que é mais rígida do que a meta? É a das vazões mínimas a serem liberadas e que foram pactuadas. As vazões mínimas que foram liberadas e vão ser liberadas e que foram pactuadas foi que Xingó, quando tivesse até 20%, Sobradinho, estaria liberando 700 metros cúbicos por segundo. E acima de 20%, estaria liberando 800 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a condição de restrição, não tem dúvida sobre isso. Mas a curva de segurança dizia que tinha que soltar 750. Mas o que vale, acima de qualquer meta, para a questão dos 20% ao final do período é a das vazões mínimas. Agora, vou mostrar uma segunda situação. Passa mais dois aí, e essa situação... Não, outra. Essa é a situação que nós estamos vivenciando hoje. Se, por alguma razão, as metas e as projeções futuras indicassem um esgotamento do reservatório de Sobradinho com as vazões já de 800 no primeiro momento, depois 700 metros por segundo, essa sim teria uma revisão, uma discussão sobre qual vazão liberar numa situação que provavelmente estaríamos acontecendo uma vazão que é a pior do que a pior do histórico. Porque quando nós calculamos o 20%, nós já levamos em consideração o pior do histórico atual. Agora, pode acontecer que venha uma situação futura
que seja pior do que o pior do histórico. E se acontecer o pior do que o pior do histórico, aí sim é possível se discutir algum tipo de ajuste. Mas nas condições que foram formuladas na resolução, considerando os piores dos históricos existentes até hoje, tá certo? Nós estamos em condição, sim, de soltar os 700 e 800 metros cúbicos segundo. E não tem nenhum conflito, porque prevalece sempre a vazão mínima, que era a antiga vazão de 1.300, que nós, durante muitos anos, praticamos. Tá? Então, esse conflito não existe. Alguém gostaria de comentar? Jesse. Joaquim, eu tenho uma pergunta. Na simulação para conseguir a curva de segurança de Sobradinho, foi dito que a defluência considerada é a defluência de 800 em Xingó. E colocado também aquela observação de que 800 em Xingó é 800 mais alguma coisa em Sobradinho. A minha pergunta é, essa simulação da curva de segurança de Sobradinho, para obter esse armazenamento de 20% lá em 1º de dezembro, ela considerou a defluência de Xingó 800 ou a defluência de Sobradinho mais alguma coisa para fazer frente a essa defluência de Xingó? Eu vou responder e depois eles completam. 800 em Xingó, mais os usos consultivos do trecho de Sobradinho até Xingó, mais a evaporação de Itaparica, aí chega na vazão a ser liberada de Sobradinho. Então, é feito de trás para frente. Mas explica aí, ONS, eu estou certo. Pois não, Joaquim, está corretíssimo. Eu só adicionaria que, no caso de Itaparica, consideramos Itaparica em 30% para calcular a evaporação dela. Claro, a meta de Itaparica foi feita com Itaparica travado em 30% para o cálculo da evaporação, para simplesmente ficar mais fácil fazer. Alguém mais tem alguma consideração? Sergipe. Alô, Joaquim? Joaquim, eu gostaria depois de fazer uma consideração. Tá certo. Sergipe, alguma consideração nesse momento? Não, Joaquim, sem consideração. Ok. Professor Ivonilde. Joaquim, coincidentemente, no próximo dia 30, quando vocês vão estar oficializando a implementação disso, vai ter uma aluna aqui que vai estar defendendo o mestrado, eu não vou nem poder assistir por Skype, avaliando a influência dessa operação na qualidade de água, tá? Utilizando os dados que nos foram fornecidos pela CHESF. Então, nós estamos avaliando, além da salinidade, fósforo, nitrato, pH, certo? E das simulações, que ela terminou a dissertação dela ontem, quase meia-noite, dessas simulações, nós estamos considerando os pulsos, que, de acordo com a resolução, também, posteriormente, nós discutiríamos esses pulsos, né? Então, o que nós estamos observando aí é que ainda não está sendo considerado os pulsos, que ficou de posteriormente, numa fase posterior a essa que a gente está vivendo agora, que é o resultado de um grande esforço aí coletivo, coordenado pela ANA, que nós não tenhamos em mente que ainda nós temos uma parte dessa resolução para complementar. Que eu fiquei vendo que na apresentação que foi feita pela ONS aí, exatamente no período que é de vazão, que é a sazonalidade natural, que coloca as máximas defluentes em fevereiro, por aí, nas duas simulações está acontecendo vazões menores exatamente nesse período. Então, eu acho que mais tarde a gente vai ter que olhar isso com mais cuidado. Mas, por enquanto, agora, o que só tenho é parabenizar por todo o esforço e sucesso que se chegou até agora, de pactuação. Obrigado. Ok. Alguém mais gostaria? Chefe? Posso falar? Sim. Só uma dúvida. Joaquim,
Considerando que, pelos números que foram apresentados, o reservatório de Três Marias estaria com uma capacidade acima, né, daquilo que seria essa meta dos 30%, e considerando que, em havendo essa defluência a partir de daqui de Sobradinho, de 800 metros cúbicos por segundo, a gente desceria desse nível projetado de 20%. Vocês consideram a possibilidade de haver a transferência desse diferencial para se manter Sobradinho em 20%? É possível? Obrigado. Veja só, a operação vai ser meia mecânica já pelo ONS, tá? Eu não vou falar depois, o ONS completa, tá? O que é que significa? Eu não mostrei para vocês que na pior da situação, Três Marias fica com 55%, segundo as previsões do ONS. Então, se você tem 55%, você está, em tese, 30% além da meta mínima. É meta mínima, não é meta. Eu não vou mirar nos 30%. É simplesmente, vai ser o que for necessário e olhando o 30% se está acima dele. Mas não é, ninguém vai operar Três Marias, e o ONS mostrou com segurança isso, que é possível, por exemplo, mesmo saltando 500 metros cúbicos por segundo, você chega acima de 30%, tá? Mesmo saltando 500 metros cúbicos em vez dos 300 e pouco que estão previstos, 320 e pouco. Então, o que significa? Se você teria, então, 35%, 25% que estaria, vamos dizer, acima da meta mínima. Se você transferisse esse 25% da meta mínima para Sobradinho, e se essa transferência fosse, vamos dizer, automática, sem entrar no rio, coisa que não acontece, tem todo um desdobramento dessa transferência, você elevaria Sobradinho em 13%. Aí você iria para um caso diferente. Você chegaria no limite Três Marias com 30% e Sobradinho estaria com 20% previsto, mais 13% com 33%, 10% a mais. Então, só para entender que a conta não é assim, vou transferir tudinho e transferir por mais para Sobradinho, que é o reservatório que mais evapora. Então, essa transferência vai se dar vendo todos os usos, vendo todas as condições, e eu entendo que vai ser feito com muita cautela, no sentido de não desestocar montante. Esse que é um ponto importante, tá? Mas, ONS, você que é o respondedor dessa pergunta. Mas, Joaquim, me permita, antes da intervenção do ONS, veja, eu me referi, eu estou certo que vocês estão cuidando disso, para que a coisa seja feita com o maior zelo e critério possível. Mas quando eu me referi à transferência, não é a transferência do valor superior que você teria em cima dos 50%, e sim de um volume que mantivesse os 20%. Não seria os 20% mais os 13%, tá? Seria nesse sentido aí que eu falei, tá? Eu sei, entendi, claro, que eram os 13%, mas só que eu estou lhe dizendo, as previsões nossas, em termos de comportamento futuro, já levam a Sobradinho, mesmo saltando somente 320 e poucos metros cúbicos segundo em média de Três Marias, aos 20% já hoje. Então, sem necessidade de abrir a mais. Bom, ONS. Joaquim, eu teria a adicionar assim, as suas colocações é que, naturalmente, o panorama atual prevê que nós estamos com essa margem de manobra entre Três Marias e Sobradinho. E, eventualmente, ao longo da estiagem, considerando já tudo que você expôs, em isso acontecendo, isso seria programado de forma a otimizar as necessidades energéticas e as restrições elétricas, de forma que, e combinado com os entes envolvidos com essas decisões, para poder permitir uma otimização do despacho. E considerando também a disponibilidade hídrica de Três Marias, de que a gente faria um equilíbrio de forma a evitar um acúmulo exagerado em Três Marias,
considerando uma próxima entrada de um período úmido. Então, naturalmente, como Três Marias já se encontra numa posição muito favorável agora, no início de maio, em ocorrendo um período úmido dentro da normalidade, a partir do final desse ano, Três Marias estaria numa posição obrigatoriamente já de liberar mais água para equilibrar com Sobradinho. Então, essas são as nossas considerações. Obrigado. Ok. O que você ressaltou é a questão de que, olhando também o ano seguinte, tá certo? Olhando também o ano seguinte, a gente vê também questão de probabilidade de investimentos, né? Então, claro, se você simplesmente deixa a água parada em Três Marias, a chance de investimento é enorme também para os próximos anos, e significa que o investimento é sempre uma medida que não é boa para a gestão, no sentido de que, havendo um investimento programado já muito claramente, você deixou de soltar água no período seco para soltar água no período chuvoso, onde está o rio já nas condições diferentes. Então, essa água seria muito mais útil no período seco do que na época de investimento. Então, isso também é visto. Por isso que o ONS tem a ampla liberdade de operar o sistema, junto com o CEMIG, junto com o CHES, com os agentes, de maneira a fazer a melhor operação. Só que limitada a todas aquelas condicionantes colocadas na nossa resolução, construída por todos, que diz que tem vazões mínimas, tem que abaixo de um determinado patamar, a vazão de Sobradinho também fica limitada a 1.000 metros cúbicos segundo, isso não foi dito, mas fica limitada a 1.000 metros cúbicos segundo, no sentido de também não haver esgotamento de Sobradinho. Então, Sobradinho, por exemplo, entre 20 e 60%, ele vai ficar operando entre 800 e 1.000 apenas, quando no passado, no mínimo, soltava 1.300. Pode falar. Só uma observação. ONS Recife. Só uma observação, Joaquim. Você está me escutando, está dando um eco horrível aqui. É porque vocês estão com 2 pontos de ligação, aí um ponto está dando eco no outro. Ok, eu vou falar para o Rafael para ele falar para você. Joaquim, eu posso comentar? Comente, depois ela entra, que ela está com 2 pontos de ligação. Tá. Só o seguinte, até corroborando com a sua fala a respeito do o armazenamento de montante, o jusante e tal, a própria resolução, ela estabelece isso em especial no artigo 6º, né, no parágrafo único. Eu não sei se o ONS chegou a considerar essa análise de critério aí na simulação, porque ele leva em conta exatamente o balanço de volume entre o reservatório de Três Marias e de Sobradinho mais Itaparica, né, para poder definir esse critério de transferência de água e tal. Eu fiz uma conta rápida aqui, me parece que a gente ainda está numa condição favorável a não se fazer o procedimento de transferência. Não sei se eu fiz uma conta muito rápida aqui. Mas, enfim, o INS deve ter condição deve ter feito essa análise. Agora, é óbvio, quando a gente faz uma análise de longo prazo, né, olhando aí o período chuvoso, a gente, e eu acho que a gente tem muito chão até chegar à próxima estação chuvosa, a gente consegue, evidentemente, fazer essa gestão aí de armazenamento para evitar vertimentos, né? A gente ainda tem um período seco longo aí pelo caminho, e os modelos podem nos ajudar aí a tomar a decisão na entrada do período úmido seguinte com relação a uma prática operativa que elimina a possibilidade de vertimento, óbvio. Mas nesse momento agora, até eles podendo, tomando a liberdade aí de manifestar uma opinião acerca do que foi comentado dessa transferência de vazão, que a gente tem que lembrar do que a própria resolução estabelece no artigo 6º, né, que tem que analisar esses volumes aí antes de definir por transferir essa água agora, nesse momento, ou aguardar esse momento oportuno mais para frente. Só para explicar, a resolução ela tem um artigo que dá uma regra, que vamos dizer já da necessidade.
Então, nada que impeça que você, ao longo do período, você vá fazendo transferências, vamos dizer, em função da sua gestão que você queira fazer. Mas, atingindo determinados parâmetros, que é a soma dos volumes de Itaparica, mais Sobradinho ficar menor do que o que está acumulado lá em Três Marias, então, essa aí já seria quase que um gatilho natural para fazer essa transferência de uma maneira mais organizada. Mas nada impede, a resolução não impede de fazer transferências graduais em função da otimização, da gestão que o setor elétrico vai fazer, acompanhado por todos nós, né? Joaquim, está me escutando agora? Sim, agora você pode falar. Tem um problema de conexão, aí por isso que eu tive que fazer 2 pontos. Não, só um complemento, né? A gente, na reunião, no dia 8 de abril, eu tinha feito uma simulação e tinha deixado aqui, né? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? Aumentando naquele momento, né? Seria o momento da gente aumentar para 300, né? Para Três Marias. No lugar de aumentar para 300, se a gente fosse para 500, né? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? Deixando em 500 metros cúbicos por segundo. Até o final do ano, nós teríamos uma queda de 18% no reservatório de Três Marias e um aumento de 8,3% no reservatório de Sobradinho, tá? Então, só essa proporção para a gente ter na cabeça, né? Então, naquele momento, como eu falei, na reunião do dia 8, era a simulação que eu tenho aqui guardada, né? Se a gente aumentasse, no lugar de aumentar para 300, que era o que era proposto naquele momento, a gente aumentasse para 500, a gente teria isso. Uma queda de 18,3% em Três Marias e um aumento, 18%, desculpa, em Três Marias, uma queda e um aumento de 8,3% em Sobradinho. Era isso. Só para simplificar, é mais ou menos a metade. Então, é o que eu disse para você. Quando cai 25%, tá certo? Em Três Marias, é mais ou menos 13% em Sobradinho, tá? Então, se você fizer as contas depois, você vai chegar a esses números. Alguém mais gostaria de comentar? Afirmativo, Joaquim. Essa conclusão da doutora Luana aí, eu já tinha feito aqui também, não usando os métodos muito mais apurados de vocês, mas fazendo regra de 3. Porque a gente com 500 saindo de Sobradinho, de Três Marias, eu ganho em Pirapora 1,5 metro de profundidade. Eu transformo a região novamente naquela embarcação de turismo que existe. Eu posso atravessar com lancha, com balsa, com empurrador no oeste da Bahia. A gente ganha 1 metro e poucos de profundidade no rio. Isso é muita coisa para o ribeirinho, isso é muita coisa para a economia do local. E eu não fiz isso carteado, não. Eu fiz estudando aqui, pensando. E eu não estou falando em pegar a água toda de Três Marias, é liberar. Chegar a 500 foi ótimo. A Luana, muito obrigado. Porque ela fez os cálculos que eu pedi, até sugerir que você repassasse para o INES para fazer. E é perfeitamente possível, pelo que eu estou vendo aí, de novo, que a gente libere um pouco mais de Três Marias. Isso vai, aos poucos, diminuindo Três Marias, mas não vai diminuir tanto assim. E também, essas curvas são perversas, como eu disse. Elas estão com valores mínimos dos piores dos piores, que não é o caso desse ano. Então, a gente teria também a chave, se acompanhando, a coisa está fugindo do controle, fecha a torneira. Entendeu? Mas a gente traria para a sociedade um ganho além de projetos de irrigação apenas, ou de energia, que são importantes. Mas a gente tenderia isso aí, aumentando de Três Marias num momento para 500, e a gente acompanhar, no momento não, a partir de 1º de maio, a gente acompanharia isso aí, entendeu? Porque eu acho que dá perfeitamente para ser feito, seria reconhecido pela sociedade esse esforço nosso, e seria um esforço controlado, não seria uma coisa, como é feito hoje, é um controle positivo. Eu tenho certeza que a ONS não faz essas curvas de 15 em 15 dias. Ela tem seus gatilhos, ela tem seus alarmes, ela tem sua metodologia de acompanhar isso e não deixar que isso surpreenda ninguém. A questão do reservatório, de repente, esvaziou. Isso não jamais vai ocorrer com o profissionalismo que eu tenho visto nas reuniões do pessoal do ONS. Então, agradeço que você adiantasse esse estudo, viu? Eu estou dizendo para você já de antemão a conclusão que já tem, tá certo?
nós temos, como eu disse a você, uma condição de folga que hoje está nesse patamar de 25%, tá certo? Está uma folga em comparação. Sobradinho, todos os estudos estão levando a pelo menos 20%, que é a meta no final do estudo, tá certo? Então, para fazer uma operação diferente da programada em função de utilização dos volumes necessários, sem deixar nenhum usuário em condições de inadequadas, tá certo? Que é isso que aquele 320 e poucos metros cúbicos segundo que o Três Marias está programado a liberar, tá certo? Não tem nenhum usuário. Agora você está dizendo, não, tem o barco que fica lá, o Benjamin Guimarães, eu acho que é Benjamin Guimarães, é isso, né? Que está lá parado, não sei o quê. Então, tem outras condições e vão ser avaliadas em reuniões subsequentes. Nós vamos ter aí ainda uma série de reuniões durante o ano que vamos avaliando. Agora, não é nessa reunião de hoje que vai ser decidido, a priori, a liberação de 500 metros cúbicos segundo, só por liberar 500 metros cúbicos segundo, sem necessidade que seja claramente colocada. Você está dizendo, tem a travessia que melhora, tem o rio fica mais bonito, outras coisas que estão vistas, mas também, toda vez que eu desestoque de Três Marias, eu chamo aí para você conhecer Três Marias lá, tem lá a piscicultura, é o terceiro maior polo de piscicultura do Brasil, tem outras questões também que você tem que levar em consideração e, principalmente, a guarda de água futura para suprir as necessidades do trecho Três Marias Sobradinho, que só pode ser suprido por Três Marias. Então, tudo isso vai ser visto, e por isso que nós fazemos essas reuniões aqui para avaliar. Agora, não é numa reunião como essa que vai ser decidido sem dados claros que é preciso soltar 500 metros cúbicos segundo. Pode ser preciso soltar 500 metros cúbicos segundo lá para setembro, outubro, isso vai ser discutido. Agora, não hoje, dizendo que a partir de maio solta 500 metros cúbicos segundo. Não está em discussão esse assunto aqui hoje. Alguém gostaria de comentar? Anel. Joaquim, só queria, você comentou rapidamente, o ONS também, assim, com a aplicação agora, com a implementação da nova regra, né, de operação, da resolução da ANA, em relação à questão da possibilidade do ONS modular, né, para atendimento das necessidades elétricas, que hoje a gente define semanalmente já os horários, né, de operação, dependendo do dia da semana e do horário do dia, essas vazões já são definidas. Mas aí eu estou entendendo agora que ele vai ter essa flexibilidade de, respeitando as vazões, né, mínimas, médias diárias e, no caso, a média máxima mensal, a média mensal máxima, né, de 1.000, nesse patamar. Mas ele teria essa possibilidade de avaliar as necessidades elétricas no dia a dia. Sim, mas vamos logo com a restrição. Se o próprio ONS está aqui questionando a curva de segurança, o atendimento que devia ser menos que 800, devia ser 750, não tem sentido o ONS programar vazões diferentes da mínima nesse momento. Você concorda? Se há uma discussão de um conflito colocado pelo ONS entre a curva de segurança e a vazão mínima. Então, se tem um conflito entre a curva de segurança e a vazão mínima, não tem sentido o ONS estar pensando em operar diferente da vazão mínima. Não, estou entendendo que a dúvida que surgiu em relação à curva de segurança já foi resolvida, né? Você já esclareceu que seriam os 800, não haveria essa necessidade. Agora, em surgindo uma necessidade elétrica, ele poderia fazer essa avaliação, né, respeitadas as regras da resolução. A resolução diz lá que, acontecendo um imprevisto elétrico, o ONS pode operar o sistema, tá certo? E depois de X dias, fazer as explicações necessárias. Sim. Tá certo? Então, isso é previsto na nossa resolução. Tá, joia. Obrigada. Alguém gostaria mais de comentar? Bom, então, nós temos a seguinte situação hoje. Foi mostrado que nós estamos numa condição já mais adequada de operação em relação aos anos anteriores. Prevalece ainda
até que seja mostrado, que não foi mostrado ainda, a impossibilidade de liberação das vazões mínimas, né? A gente já está discutindo agora liberar vazões acima das mínimas, né? Então, a perspectiva do dia 1º de maio entrar em vigor a nova resolução, tá? Então, para isso, nós estamos convocando todos para uma reunião dia 30, é uma terça-feira, diferente do normal, que a gente sempre faz às segundas, é uma terça-feira, onde nós pretendemos fazer uma reunião às 10 horas, mesmo sistema, videoconferência, com participação efetiva das pessoas, com a possibilidade, claro, de presencial aqui na ANA, mas eu pediria até os estados, principalmente, que viessem e participassem ativamente dessa reunião, porque ela é importantíssima para a gestão futura da bacia, que é a implementação de uma resolução que foi amplamente discutida, que foi consensada e que foi fruto do aperfeiçoamento que nós fizemos durante todo esse processo de gestão da crise, né? Claro, o professor Ivonildo disse, a resolução não está toda conclusa, tem pontos ainda que vão ser incorporados na discussão futura, que lá está previsto, tem a previsão de pulso, mas essa previsão de pulso está lá escrito também que precisa de certas pré-condições para ser efetivados, tudo mais. Então, esse é um ponto importante. Então, entramos no assunto gerais e agora eu coloco sobre essa reunião da próxima terça-feira que vai entrar em vigor. Então, eu vou começar por Sergipe. Sergipe, considerações sobre a reunião de terça-feira próxima. Olha, Joaquim, reforço aí o seu convite. Iremos participar por videoconferência, porque eu tenho outras agendas aqui em paralelo, mas essa é uma reunião de extrema importância e vou procurar trazer junto conosco a participação também, como é de costume, da DES, Codevasf e IBAMA. Ok. Igan. Joaquim, assim, né, sem comentários com relação à importância dessa reunião, a única dúvida que me vem é se haveria algum comprometimento se a nossa participação fosse através de videoconferência do que a presencial. Seria um pouco mais... Não, já respondo que não. Nós entendemos as condições do país, nós poupança de recursos, transparência e tudo mais. Eu acho que a presença de vocês por videoconferência, ela supre adequadamente o nosso propósito da reunião de terça-feira. Tá? Então, não o IGAN... só sua, mas de todos. Tá? O IGAN, então, vai fazer presente, com certeza, para a gente poder tocar a resolução aí e cumpri-la. Ok, muito obrigado. O comitê, não sei se nesse momento gostaria de comentar, Anivaldo. Não, rapidamente, eu quero só chamar a atenção para o contexto de aplicação da resolução que nós construímos e foi aprovada por todos. É importante que essa resolução entre em vigor todas as vezes que as condições sejam dadas. É óbvio que vamos acompanhar durante o período seco quaisquer, digamos assim, alterações, né, no rumo que está traçado. É claro que é uma grande notícia que o ano 2019 será um ano de referência para as condições de recuperação dos reservatórios, de melhoria das condições climáticas. Sem dúvida, essas novas vazões ajudarão aí na questão da batalha para melhorar a qualidade das águas. E, finalmente, é mais uma demonstração de que essa sala de situação, esse fórum, é um modelo novo, né, que pode ser replicado em todo o país, em condições de gerenciamento de situações críticas. E eu acho que é um ganho da Lei Nacional das Águas quando colocou entre os seus princípios a gestão participativa, descentralizada e compartilhada
e é, de fato, a melhor maneira de construir consensos, né, de evitar, até onde for possível, a eclosão dos conflitos, judicialização dos processos. Portanto, eu só queria dizer que todos estão de parabéns. Finalmente, teremos um ano 2019, onde já se pode, pelo menos, respirar mais, claro que com todos os cuidados. No que for possível melhorar a qualidade da água, estamos, né, de acordo. Se for possível, aumento de vazões sempre que, de maneira responsável, eu acho que isso será praticado. É claro, são coisas muito complexas, vamos todos trabalhar em conjunto, e com isso eu dou parabéns a todos. Muito obrigado. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Anivaldo. Eu abro agora aos demais participantes. Alguém gostaria de comentar para a gente fechar a nossa reunião? Só uma dúvida, Joaquim. A reunião vai ficar circunscrita aos participantes oficiais ou vai ser aberta como as demais? Não. Todos os componentes dessa sala de crise estão convidados. O que eu estou reforçando é o pedido para que os estados participem de maneira mais efetiva, tendo em vista que eles também foram parte importante do processo de construção dessa resolução. É isso que eu estou reforçando. Mas todos estão convidados e todos vão receber o convite. Tá? O link vai ser um link especial ou vai ser o mesmo? Sabe dizer? Vai ser o mesmo para não haver dúvida e as pessoas poderem acessá-la com tranquilidade. Tá? Vai ser o mesmo. Só o dia da semana que vai alterar. Vai ser terça-feira. Tá? 10 horas, mesmo horário, mas na terça-feira, somente isso. Por quê? Para ela entrar em vigor na sequência, né? Dia 1º de maio. Tá? Podemos encerrar? Alguém gostaria de fazer o último comentário? ONS? Alguém? O INEMA? Conto com a presença de todos vocês na reunião de terça-feira, mas comente agora. Ok, Joaquim, nenhum comentário. A gente está com um sistema aqui meio precário. Ok. Então, podemos encerrar nossa reunião e convidando a todos, então, para a próxima terça-feira, às 10 horas, a continuidade das discussões sobre a gestão dos recursos hídricos nessa bacia tão importante que é a Bacia de São Francisco. Muito obrigado.